Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube que me ouve aqui pelas ondas da nossa internet. Finalizamos aí um culto, hoje culto abençoado, graças a Deus, né? Na verdade participei do culto, né? Aqui da igreja que eu congrego, que é da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. E aqui da regional da cidade de Jundiaí, situado aqui na Samuel Martins, igreja que eu congrego aqui. Tivemos um problema aí com o transporte, né? Com o nosso transporte, então minha prima ficou doente, né? Não se sentiu bem durante o culto. E o pai dela, com a minha mãe, né? Foram levar ela no hospital ali pra ela ser atendida aí pelos médicos, né? Ver o que tá acontecendo. Deu um mal súbito nela, né? E a gente aí ficou em oração por ela, né? Aí participamos do culto. Aí hoje, como eu não trouxe carteira, então eu vou na caminhada para casa, mas é bênção. O culto, a irmã que veio trazer a palavra é da nossa igreja co-irmã, né? Do Assembleia de Deus do Ministério do Belém, uma missionária, que eu esqueci o nome dela. Ela trouxe uma palavra poderosa, uma palavra que ela baseou o sermão dela em Lucas, ali no capítulo 1, ali quando fala sobre o anúncio do nascimento de João, né? De João Batista, né? Ali quando o anjo visita Zacarias e a sua esposa Isabel, né? Zacarias, acreditou ele que ele se sentia, estava num período assim, né? De frustração, porque a sua mulher ela já estava meio que avançando em idade, né? Período fértil. E aí eles não tinham filhos. Então, tanto hoje, né? Só que naquela época era mais ainda. A questão de você ter um filho e você poder postergar a sua linhagem, a sua família, é uma questão de honra para o homem, né? E também para a família. Agora você imagina, né? Você imagina no lugar de Zacarias, ele recebe uma mensagem ali que ele ia ser pai, né? E ia ser gerado, ia ser do Espírito, né? Do Espírito Santo, né? Ia ser gerado ali, era uma promessa, né? E lembrando também que ele é primo de Jesus, né? O João Batista, né? Ele veio primeiro, né? Para preparar o caminho do Messias, né? E mais pra frente o texto diz que quando elas se encontram, já grávida, né? Isabel grávida de João Batista e Maria grávida de Jesus, né? Diz que é como se eles sentissem a comunhão dentro do ventre já. Dentro do ventre é como se eles sentissem a comunhão ali, aquela frequência espiritual já. Não só por laços consanguíneos, mas também por tudo que ia acontecer, pelo papel tão importante, né? Na história da humanidade do cristianismo, né? Para chegar hoje no cristianismo moderno, né? E até também nas nossas vertentes também, né? No cristianismo protestante, né? Que é uma vertente bem diferente para quem não conhece de outras áreas do cristianismo também, né? Qual foi o caminho de João Batista? O caminho de João Batista, ele não poderia beber vinho nem bebida forte. Então ele não poderia beber vinho nem bebida forte. Ele já ia levar uma vida diferente, né? E ali eles já receberam essa orientação do próprio anjo que foi ali informar Zacarias. Por quê? Porque ele já era para ensinar desde o ventre, já aprendi desde pequeno que ele não poderia se contaminar, ele teria que ter uma vida diferente. Por quê? Porque o papel de Zacarias era preparar o caminho do Messias. Lembrando também que aliás, o papel de João Batista, né? Lembrando também que João Batista, ele fez no Jordão, ele que celebrou o batismo de Jesus, né? Mesmo Jesus não tendo a necessidade de receber o batismo, porque o batismo é para quê? Para sepultar os nossos pecados, né? Ele sepulta os nossos pecados e o nascimento do novo homem. Porém, Jesus, ele não tinha essa necessidade de passar pelo batismo, mas ele fez
para dar o exemplo, né? Tanto para os seguidores que iam o acompanhar na jornada que estava se iniciando, como para nós também, né? Hoje, conhecedores da palavra também aí no caminho de Cristo. Então seria por isso. Aí olhando pro texto sagrado, né, com base no que a irmã pregou, né, com a mensagem que a irmã pregou, eu sempre levo meu caderninho, eu sempre anoto tudo, para não esquecer referência, para não esquecer, para poder absorver mais. Então, se você tem, é importante, eu falo para você também, se tiver, separa um caderninho, todo culto que você for, sempre vá preparado, mesmo se você não vai ter oportunidade. Vá preparado como se fosse do culto, como se você fosse o preletor da noite. Aí você fica mais focado. Vá sempre preparado. E leve um caderninho também, leve o seu caderninho. Faça as anotações ali, ou o louvor da harpa ali, um hino ali que chamou sua atenção. Depois você louvar ele na sua casa. Você tem que pegar a informação. Aí, pra mim, o que é? Quando eu vou para a igreja, eu entrego 2 sacrifícios. Eu entrego o meu sacrifício de louvor para Deus e eu vou entregar o meu sacrifício racional. O meu culto racional fala sobre raciocínio, sobre mente. Então, no momento ali até os momentos dos louvores, presta atenção nos irmãos que vão lá, dão sua saudação, seu testemunho, né? Glorifico a Deus, né? Participo do culto também glorificando também, que é importante a participação glorificando. Você entrega também o nosso culto abençoando com as ofertas também, né? Fazendo ali as ofertas, seguindo pela liturgia. E tem no momento do louvor, eu vou e entrego o meu louvor mesmo para Deus ali como um sacrifício de adoração. Então isso aí faz parte do dia a dia do cristão, né? Do crente no culto. Depois assim que eu entreguei o meu sacrifício invisível, eu chamo de sacrifício invisível, que é o louvor. Acabei de entregar o meu louvor, o sacrifício invisível, mas para Deus ele é visível, porque ele sobe com um cheiro suave, sacrifício. Aí na hora da palavra é o meu sacrifício racional, né? Então é por isso que racional, de raciocínio, de mente pensante. Então para absorver o máximo do que é falado lá, eu levo meu caderninho, anoto referência. Tem muita coisa que quando o pregador solta, né, a maioria, né, mas tem umas coisas que é uma inspiração divina tão grande que realmente não foi algo preparado, é algo que Deus dá na hora. E aí muitas das vezes é aquilo que marca a sua história, que marca a sua vida, né, que faz a pessoa levantar do banco e ir lá aceitar Jesus, né, ou mudar a história, faz a pessoa largar da droga, largar do vício, sair da situação de rua, sair do alcoolismo. Então eu procuro absorver tudo, né? Eu aprendi isso em alguns cursos que eu fiz, né? E no seminário que eu participei, eu carreguei isso comigo e tô levando isso pra minha vida, né? De levar e anotar. Então você imagina voltando, a gente tava falando sobre a grande responsabilidade de João Batista. João Batista ele tem uma responsabilidade muito grande, que é de preparar o caminho para o Messias. Você imagina o peso da responsabilidade também. Vamos atravessar correndo. Tá na avenida aqui. Você imagina o peso, a responsabilidade dele. E realmente, o que ele faz? Ele leva uma vida diferenciada. Ele era um homem que ele vivia nos campos, né, no mato, né? A alimentação dele também era diferente. Não era só com relação não era só o álcool, o vinho que ele se restringia. Até a alimentação dele era diferente. É que ele se alimentava com gafanhotos e mel silvestre, né? É uma boa fonte de alimentação, né? Os gafanhotos eles são fonte de proteína, né? E pro pessoal que é aqui do projeto Motivarei, e o pessoal que tá chegando agora, você que tá chegando aqui agora, tá me vendo aqui aparecendo a sua For You, você se inscreve aí no canal, curte, comenta. Na caixa de comentário vai estar, se quiser
semear em terra fértil, se você quiser ajudar o meu ministério, ajudar o projeto, mais pra frente a gente vai estar especificando, né? Falando mais umas especificações em si, né, sobre o projeto, o que eu penso, né, no futuro, né? Algumas coisas aí que eu tenho vontade de fazer, dentro do projeto, para ajudar, né, também, principalmente moradores de rua, né? É um projeto que Deus colocou no meu coração há muito tempo. E o projeto Motivarei, ele vai ter o Motivarei vai ter um braço para que vai estar fazendo esse trabalho social, né? Eu sinto que é uma necessidade, assim, muitas igrejas elas se preocupam com o trabalho social, mas a igreja evangélica, assim, em geral, deixa muito a desejar desse quesito. Não sei se é porque também o fato de eu ter voltado há pouco tempo e não estar inteirado nos projetos sociais, mas desde que eu me entendo por gente, os projetos sociais eles são bem, ficam bem deixa a desejar, sabe? Então é isso, né? E voltando pro hack teológico, tem um hack teológico aqui, né? Pra você. O hack teológico é o seguinte: você dá alimentação. A alimentação, assim que eu peguei esse hack no meio da pregação, né? Aí eu falei, eu vou gravar o vídeo pra eu soltar lá no projeto, o pessoal do projeto também poder pegar essa sacada espiritual, né? Que é a questão da alimentação, né? Da alimentação, né? O porquê, né? Que ele se privava de bebida forte, né? Ele, o João Batista. E o porquê que ele se privava. Porque dá a entender que naquela época, mesmo as pessoas que faziam parte ali da sinagoga, que frequentavam ali o templo, que faziam consumo de bebida alcoólica. Isso dá a entender. Porque se fosse normal o frequentador do templo não fazer uso de bebida alcoólica, de bebida forte, o que acontece? E o anjo não ia dar essa ordem expressa, porque já era costume, não tinha necessidade. Porém, o que aconteceu? Ele dá essa ordem expressa. Então, dá a entender que o peso da responsabilidade dele, até a alimentação seria diferente. Então, e depois quando ele cresce, a dieta dele, né? Essa dieta com proteína animal simples, né? Praticamente seca, né? Que é de gafanhotos. E o mel dá a entender que não era só um estilo de vida, mas era uma alimentação, uma dieta feita por um propósito, né? Então é interessante, de repente você está querendo aí trabalhar melhor o seu espiritual e às vezes fica limitado com algumas situações com relação a jejum, não consegue entender por que as pessoas fazem o jejum ou por que da abstinência da alimentação. Uma coisa importante é você pegar esse exemplo de João Batista, a alimentação de João, que era o que? Os gafanhotos, o mel silvestre e a abstenção do... Vou atravessar aqui agora, que é a parte perigosa. Subir uma ponte aqui agora. Que era se abster, né, a alimentação dele, né, e da bebida, e do vinho e de bebida, né? Então, se parar para pensar, o que acontece? João tinha um propósito, por isso que ele tinha que se guardar, se purificar, tinha a questão da autoridade divina, né, que estava sobre ele, né, e ele ia ser um porta-voz ali. É uma coisa bem interessante, não que você tenha aí que sair para trás de gafanhoto para comer gafanhoto, mas um exemplo, uma base de uma dieta, tá aí uma base de uma dieta que é restrita, né? Então, você que tem dificuldade de fazer o jejum, é uma dieta restrita também, bem legal também. Mas aí depois também teve coisa que chamou bastante atenção lá também, vi na palavra, foi a questão do anjo, né? Quando ele aparece a Zacarias, falando para
falando sobre o pedido que ele tinha feito para Deus de abençoar ele, né, com o filho. Imagino como que foi a cabeça dele, como que ficou a cabeça dele em ter essa informação, porque era o sonho dele, né? Era o sonho dele, era ter uma referência, postergar a semente dele, né? Que era costume naquela época também. Assim como é hoje, né? Mas é que nem eu falei no começo, aquele que não tinha, essa pessoa que não tinha que não tivesse descendente na época, não tivesse filho, então eles eram muito julgados, né? Até terceiros, né? Quem estava do lado, restante da família, a sociedade em si, né? Então tinha toda essa questão aí. E então já muda, né? Aí você imagina, ele recebe ainda imagina o peso na responsabilidade dele, porque ele também, ao mesmo tempo que Zacarias está realizando o sonho dele, Deus realiza o sonho dele, tem uma outra questão, que é o cuidado que ele vai ter com essa criança, né? Até quando ela crescer, né? Porque ele ia ter que preparar ele, né? Ele ia ter que ser preparado, ia ter que ser ensinado até chegar o momento que ele pudesse ali começar a evangelizar, fazer ali a obra que estava previsto para ele desde o ventre, né? E quem que ficou responsável em preparar? Ele ia preparar o caminho do Messias. Só que quem que ia preparar ele, né? Seria o pai e a mãe, né? Zacarias e Isabel. Então você vê como foi para ele, né? Eu acredito que deveria ter sido uma grande responsabilidade, né? Poder educar o filho, né? Sabendo que o filho ia preparar o caminho do Messias. Aí que eu fico pensando, será que Zacarias e Isabel, será que eles tinham bastante contato com Maria e com José, né? Você tava ali para conversar ali, que nem o texto diz que Isabel e Maria se encontraram e ali eles estavam conversando, né? Sobre se encontrar, se abraçaram, né? Enquanto elas estavam grávidas. Aí o texto não fala, né? A gente não tem um aporte teológico para saber se durante a infância, né? Ele não fala muito sobre a infância de Jesus e nem de João Batista, né? Se eles tinham contato, se eles cresceram juntos, se eles tinham amizade, né? Se eles brincavam juntos, né? Então são os questionamentos, né, que eu fico pensando, né? Pelo fato deles ter esse grau de parentesco, né? Mas eles se conheciam sim, né? Apesar de, porque alguma coisa que é interessante é quando chega o momento de Jesus, dele iniciar o seu ministério, quando ele vai ser batizado por São João Batista, Jesus aparecendo nas margens do Jordão, as pessoas questionando, né? João estava ali pregando e ele fala, mas você é o Messias? Porque as pessoas tinham uma visão, imaginavam que o próprio João era o Messias. Aí quando ele apareceu no Jordão, né? João ali pregando, né? E também, consequentemente, fazendo ali o batismo das pessoas que estavam ali próximo, ele aponta para Jesus e fala, tá? Aquele que vem após mim, eu não sou digno de carregar nem os seus sapatos. Ele aponta para Jesus. Então ele já estava falando falando que aquele que era o Cordeiro de Deus, né? Que ia ser o responsável, que ia ter a missão a missão quanto encarnado de fazer a remissão dos pecados da humanidade, né? Ia carregar todo esse peso. E interessante que ele é batizado naquele momento. Depois que ele recebe o batismo, aí aparece uma pomba, né? No Jordão, a pomba, ela aparece, o Espírito Santo ele se manifesta ali com uma forma como de uma pomba. E ouve-se uma voz no céu, né? Esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Aí é o próprio Deus testificando, né? Sobre a parte divina de Jesus, né?
Então, às vezes alguma pessoa tem alguma dificuldade de entender com relação à parte divina de Jesus. Então ali quando Deus ele se manifesta e fala ali, né? Diz que a voz bradou do céu, né? Não foi. Não especifica se foi manifestação de anjo ali próximo, não explica se. Não fala que foi o sacerdote que falou, e nem revelado por um profeta. Mas diz que a voz falou do céu, né? Uma voz ecoou. Esse é o meu filho amado, quem me compraz. Então eu fiquei pensando. Para as pessoas, claro que só funciona acreditar desse jeito para quem acredita na Bíblia como palavra de Deus, né? Como um livro inspirado por Deus, né? Mas a partir dali quebra qualquer dúvida que talvez alguém poderia ter naquela época sobre a parte divina de Jesus, né? Porque imagina as pessoas que cresceram ao lado dele, que cresceram com ele, que como era difícil para eles entender e aceitar. Tanto é que até hoje, né, os judeus eles estão esperando o Messias dele, né? Os judeus eles não têm, você que não sabe, que não conhece muito sobre religiões, os judeus eles não reconhecem Jesus Cristo. Para eles o Jesus Cristo histórico e o Jesus Cristo bíblico e o Jesus Cristo Deus existe para eles Jesus Cristo histórico, talvez não bíblico, né? Pelo fato que eles não acreditam. E não existe o Jesus como Deus para eles, né? Então, de repente você não sabe, essa é a questão do judeu, né? Os judeus eles vivem na lei de Moisés ainda, né? Eles têm a Torá, esqueci o nome como é pronunciado. Eles têm um nome específico, né? O livro de estudos deles, né? Que é o Pentateuco, basicamente, né? Que é a lei. Eles são baseados na lei, né? Eles são bem reservados, né? Os judeus eles são bem reservados. Estava vendo um vídeo na internet que um grupo de judeus eles estavam ali falando, assediando no modo assim, tipo, afrontando, né? Cometendo ali intolerância religiosa com um grupo de freiras, né? E eu acho que a intolerância religiosa, né? Se você afrontar as pessoas, isso foi uma coisa também que a irmã hoje, a missionária, ela pegou também sobre a defesa da fé, né? A fé não é uma coisa que precisa ser defendida. A fé é uma escolha de vida. Você acredita ou você não acredita. Simples assim. A fé não precisa ficar de ser defendida. Deus não precisa de testemunhas. Ou você acredita, você crê, ou você não crê. Simples assim, né? Aí se a pessoa quiser ter a mesma fé que a sua, acreditar no mesmo que você acredita, que é a nossa função, né? Levar o ID, fazer com que as pessoas acreditem. Só que não enfiar a goela abaixo, né? As nossas ações, as nossas atitudes, elas falam mais do que as nossas palavras. Então não adianta você ter a melhor eloquência do mundo, você falar super bem, só que você não dá um testemunho na rua, né? Tem vergonha de andar na rua, por exemplo, com Bíblia, de terno e gravata. Então é uma dificuldade muito grande, né? Como a pessoa pretende ser luz no mundo ou mostrar a diferença, a pessoa tem essas dificuldades, essas barreiras, né? Mentais, né? Então geralmente pessoas assim precisam de libertação, né? Sair da prisão mental, né? Não é fácil. Não acredito que vai chover. Não acredito que vai chover. Tomara que não chova. Mas foi uma bênção. O culto foi de extrema importância. Tem muitas reflexões. Apesar de eu já tô aqui com a minha idade, quase uns 40, né? Mas eu sentei próximo ali aos jovens, né? E ali participei ali. Eu louvei em pé com eles, né? Tava ali ocupando espaço ali porque não tinha lugar, né? Igreja cheia. Mas
Lembrei, né, na minha época de mocidade, né, 16 anos, 17 anos na igreja, cantando com os jovens. Eu fico pensando, né, quanto tempo que eu perdi atrás de besteira, porque assim, tem pessoas, não sei se é o seu caso, de você que tá me ouvindo agora, mas assim, tem pessoas que realmente não se encaixam em outras coisas. Eu mesmo tentei fazer de tudo aí pra quando eu saí, fiquei afastado as 2 vezes que eu fiquei longe da igreja, eu procurei fazer o quê? Fazer de tudo pra não me parecer nem com a pessoa da igreja. Eu queria o quê? Eu queria tentar me encaixar. Só que eu percebi que eu não me encaixava. Então podia beber, usar droga, ir pra um rolê. Nada me encaixava em lugar nenhum. Podia fazer o que for. Nada encaixava. Daí eu comecei a me cair na minha. Falei, não é possível. E além de você não se encaixar no lugar, ainda você é ridicularizado, serve de chacota. Você não se encaixa, né? Eu ia falar assim, que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Foi quando eu percebi que eu realmente não era só uma pessoa chamada para frequentar a igreja e dizer que era crente. Fui escolhido por Deus para ser crente, para levar esse estilo de vida. É um estilo de vida. Terno, gravata, Bíblia. A gente vive a nossa vida social, trabalha, né? A parte trabalha, paga a conta, faz o que tem que fazer. Só que tem essa experiência espiritual diferente, né? É um estilo de vida diferente. E que prática a pessoa tem que adotar para ela, que a gente tá falando sobre fé. Fé, ela não precisa de defesa, ela não precisa de ser defendida, e nem que ninguém brigue por ela, né? A gente vê assim no Oriente Médio, né? Como que funcionou o jihad, os muçulmanos, né? Eles defendem a fé deles com a morte, né? Das pessoas. Eles provam que amam Allah matando as pessoas, né? Impondo a fé. Assim como na Idade Média, erroneamente, né? A igreja cristã, né? No início, fez também, né? Aí por causa da Inquisição e todos os meios aí. Então, naquela época, teve toda essa repercussão, suando já. Intolerância religiosa desde aquela época. Época das cruzadas. Deus vai preparar um carro pra mim. Tem uma habilitação primeiro, tô precisando de um carro, porque ficar dependendo de carona é difícil. Agora daqui a pouco tá chegando. Bom, lá da igreja até na minha casa são 40 minutos. Mas também não tenho paciência, né, pra ficar esperando o ônibus também. Vamos lá. Só mais uma ponte, mais 2 subidas. Mas é o seguinte, eu vou encerrar a transmissão aqui, né? Vou encerrar o vídeo. Passei o que eu queria passar pra vocês. Provavelmente daqui a pouco eu vou ver se consigo subir mais um vídeo. Mas você que não se inscreveu aí, se inscreve no canal, dessa força pra gente aí. A gente tá usando essa ferramenta que é essa rede social, que é o YouTube, que é a internet, pra falar, pra dividir, né? Um pouco da palavra de Deus, falar o que tá acontecendo, nas minhas experiências, né? Depois de voltar pra igreja. Me arrependo de ter ficado 7 anos aí, 6, 7 anos aí, no mundão aí, desandando, usando droga, bebendo, dando trabalho pra minha família e trazendo vergonha, né, pro evangelho, né, que eu já conhecia a palavra. Já comecei a estudar a Bíblia muito cedo, tive acesso, né, à palavra de Deus muito cedo. Então, por conhecer a verdade, eu dei muito mau testemunho, né? Então, se esse vídeo chegou até você aí que é afastado dos caminhos do Senhor, não importa a igreja que você frequentava, importantíssimo, principalmente se você nasceu em igreja evangélica, foi crente de berço, é um momento oportuno para voltar. E é isso aí.
desligar agora, pessoal. Valeu. Não esquece de se inscrever no canal. Valeu.